Na história de hoje, eu irei contar a história de uma mulher que morreu. O seu corpo foi colocado em uma caixa. Houve um incêndio no lugar em que aquela caixa estava. O fogo consumiu e queimou toda a caixa. Mas o corpo daquela mulher não foi consumida, não foi tocada pelo fogo. O fogo não queimou nem sequer um fio de cabelo do corpo daquela mulher. Na história de hoje, você vai ficar sabendo quem é esta mulher. Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, encher os corações de vossos fiéis e acender neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações de vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, tudo bem contigo? A partir de agora, eu contigo, você comigo, aqui, pelo meu, pelo seu, pelo nosso canal Soldado Católico, o canal da família católica. Que bom que você me dá licença para entrar na tua casa, porque no vídeo de hoje você vai se surpreender com esta história impactante. De quem? De uma mulher italiana. Isso mesmo, o ano era 1381, lá na Itália, nascia uma menina moça, bonita, bela, elegante, cheia de vida, numa família católica, numa família cristã. E desde a sua pequenez, desde a sua adolescência, aquela menina que estava sendo criada e educada na Santa Fé Católica, ela queria se consagrar a Deus. Ela queria viver inteiramente, totalmente para Deus. Mas os seus pais queriam que ela se casasse com um jovem rico, com um jovem belo. E, em obediência a seus pais, ela casou com um homem. Porém, ela não teve sorte na vida como casada, porque o marido que foi escolhido para ela era um homem ruim, briguento, grosso, bruto. De tudo de ruim, aquele homem tinha um pouco. Mas ela se casou com aquele homem. E o tempo foi passando. E aquele casal tivera 2 filhos. Eles tiveram 2 filhos. Mas mesmo como doméstica, como dona de casa, como casada, como esposa, aquela jovem continua sua vida de oração, mesmo tendo uma vida conturbada de brigas, de rivalidades, de brutalidades dentro de casa. Aquela esposa sofria muito por causa do seu esposo ruim. E numa dessas batalhas, era um tempo de confusões, era um tempo de guerra, era um tempo de desordem na Itália. E em uma daquelas batalhas, o inimigo venceu, assassinando o seu próprio marido. E então, aquela mulher, cheia de fé, cheia de coragem, que mesmo diante do sofrimento, ela exalava alegria e transparência de felicidade.
Ela deixava brotar da sua alma a felicidade, a alegria, mesmo diante do sofrimento que aquela mulher vivia dentro da sua própria casa, dentro do seu lar. E ela então, vivendo ali como viúva porque assassinaram o seu esposo, ela começou a buscar o sustento para seus próprios filhos. 2 filhos homens. E uma vez os filhos crescidos, eles queriam vingar a morte do pai, mas por meio das orações desta mulher, por meio das orações da sua mãe, ela aplacou a ira dos filhos. E então não houve vingança. Com o passar do tempo, seus pais morreram. Ficaram então aquela mãe, esposa, viúva, com seus 2 filhos. E não demorou muito tempo. Também os seus 2 filhos morreram. Portanto, restou somente ela. Eu estou falando dela, a santa das causas impossíveis, Santa Rita de Cássia. Porém, história linda, bonita do século 12, 13 e 14. 13 e 14. Santa Rita, porém, vivendo sozinha, ela perdera o marido, perdera os pais, perdeu também os 2 filhos. Sozinha, ela decidiu entrar para o mosteiro para ser freira consagrada. Porque ela entendia que ali ela poderia então se consagrar inteiramente, totalmente ao seu Jesus, ao amado dela, que era Jesus Cristo e o Cristo crucificado. É interessante como nós hoje em dia buscamos um Cristo lindo, maravilhoso, próspero. Santa Rita foi diferente. Santa Rita buscou consolo e alívio para o seu sofrimento, para as suas dores, no Cristo crucificado. Veja como a vida dos santos é marcada pelo sofrimento. A vida dos santos não foram vidas lindas, bonitas, belas, como nós vemos as pessoas que se dizem santas hoje em dia. A vida dos santos sempre foram marcadas pelo sofrimento e pelo martírio. Tá? Hoje, os grandes santos são cercados de seguranças. Mas os santos remotos só tinham uma segurança, seu anjo da guarda. Eles eram martirizados por causa da fé. E isso era a maior alegria deles. Dar a vida pelo evangelho. Engraçado, hoje quando alguém fala mal de você, nossa, parece que o mundo desaba. Parece que o mundo acabou. E vira fofocaiada danada, sabe? Os santos era diferente. Quanto mais eles sofriam ataques, tá? Eles eram felizes. Quanto mais eles eram atacados por causa da fé católica, mais eles pregavam o evangelho com amor e com temor. E com intrepidez e ousadia, claro. E com Santa Rita não foi diferente. Então Santa Rita entra para o convento, o mosteiro dos agostinianos, ou seja, das agostinianas, aonde ela vai ser freira. E ali, vivendo a vida agostiniana, ela, com os votos de pobreza, castidade e obediência, ela também ali dentro do convento, do mosteiro, ela é perseguida e carrega dentro dela mesma o sofrimento. Pelo seu grau de santidade através da oração. Era uma mulher de oração diária. Era uma mulher de oração contínua. Rita de Cássia, a santa das causas impossíveis. E então, a sua madre priora, e aqui usar um parênteses para explicar rapidinho, prior e priora.
Todo mosteiro tem um abade. O que é um abade? É um bispo local. Um bispo só ali do mosteiro, chamado de abade de pai. E o prior está é um grau abaixo do bispo, tá? Que é também responsável pela formação dos monges, etc, etc. No convento, para mulheres, tem a madre priora, que é a comandante da ordem, né? A priora, primeira, é a primeira na classe, na categoria da ordem. Depois tem subpriora, tem a formadora, tem, né? E assim vai. E a madre priora, para testar a obediência de Santa Rita, pede que ela plante um galho seco no jardim e que todos os dias ela tinha por obrigação molhar aquele galho seco. Agora, igreja, imagina você sendo obrigado a plantar um galho seco e a regar todos os dias aquele galho seco. Mas por obediência. Por obediência, Rita plantou aquele galho seco. E para surpresa da própria Rita e de todas suas irmãs do mosteiro, depois de alguns dias, aquele galho começou a brotar. Começou a florescer. E aquele galho seco ganhou vida. Ele cresceu. Ele virou uma árvore. E ele começou a dar frutos. E todos ficavam admirados com aquele milagre. Realizado pelas mãos de Santa Rita, claro. Por quê pelas mãos de Rita? Porque era ela que todos os dias, em nome da santa obediência, ia lá regar aquele galho. Embora dentro dela dissesse assim, não, aqui não tem mais jeito. Mas em nome da obediência, ela ia lá fazer o que foi lhes ordenado. E aquela planta floresceu, floriu, frutificou e dizem que até hoje essa planta ainda está resistindo o tempo. 5 séculos. Depois de 500 anos, a planta ainda existe lá na Itália, no convento de Agostiniano de Cássia. E então? Depois, ela é doente. Mas antes dessa doença que ela tinha, em um desses momentos, era o ano de 1443, ela estava rezando diante do crucifixo e pedindo a Jesus que ela pudesse experimentar um pouco daquele sofrimento. E para sua surpresa, sai um espinho da coroa de Jesus crucificado e se planta na testa de Rita. E dizem os historiadores que causou uma ferida que sangrava constantemente. E aquela ferida saía um cheiro horrível, a ponto de isolarem Rita em uma cela. E ela vivia isolada. Mas nesse isolamento, volta e meia, as irmãs a visitavam. E uma dessas visitas, Rita, já em seus últimos dias, alguém perguntou, Rita, você quer alguma coisa? Ela disse, eu quero uma rosas. Mas não era tempo de rosas. Não era tempo de rosa. Me parece que era inverno lá na Itália. E no inverno na Itália não tem rosas. Se é que eu estou entendendo direitinho. E no que as pessoas saíram, encontravam aquilo que ela pediu. Ah, eu quero uma rosa. Eu quero uma flores. Né? E então encontrava, mesmo não sendo tempo, entendeu? Daqueles objetos que ela pedia. E então, Rita de Cássia, ela vai para a casa do pai. E no que ela morre, o seu corpo não foi enterrado. Colocaram ela em uma caixa. Só que essa caixa, aconteceu um incêndio no local onde aquela caixa estava. E o corpo de Rita estava lá dentro daquela caixa. Gente,
para surpresa das suas irmãs de convento, de mosteiro, a caixa foi queimada, mas o corpo de Rita estava lá. Não queimou um fio de cabelo sequer. Pegaram o corpo de Rita, colocaram em uma urna e o seu corpo está intacto até os dias atuais. Muitos anos se passaram e Santa Rita foi canonizada. Se passaram mais de 200 anos para canonizar Santa Rita. E nessa idas e voltas, nesse conta e não conta, ou conta e reconta da história de Rita, conta-se que as abelhas beijavam, aliás, mordiam, né, Rita, mas essa mordida não doía. E aquele beijar das abelhas de Rita, né, deixava nos lábios dela um mel, um puro mel. Essa também tem coisa que a gente não pode falar aqui que é verdade, né? Então um pouco mentira, que a gente sabe também que existe o folclore, né? Existe a lenda e etc, etc, né? Como agora dos estigmas, é claro que é visível, né? É fato verídico, é fato. Questão das abelhas, eu fico neutro, tá? Em opinião pessoal, eu fico neutro, tá? Então, assim, o que fica para nós é um exemplo de uma mulher, tá, que construiu uma família, depois perde toda essa família, perde pai, perde mãe, perde filho, perde marido, tinha tudo para desanimar da fé e dizer, puxa, Deus me deu, Deus tirou, né? Mas ela permaneceu firme na fé. O exemplo de vida de Rita é um testemunho de vida para nós. A gente desanima com qualquer coisa, tá? Basta a gente saber que alguém supostamente falou mal de nós, a gente já desanima. Com Rita foi diferente. Ela sofria, mas continuava rezando. Era perseguida, mas continuava rezando. Perdeu seus pais, continuou rezando. Perdeu o marido, continuou rezando. Perdeu os filhos, continuou rezando. Para completar, Jesus crava um espinho da sua coroa na sua testa. Sofrimento maior. Ela continua rezando. Para dizer o quê? Passe o que passar, venha o que vier, reze, ore, espere, e o milagre vai acontecer na tua vida. Portanto, não deixe de rezar, não deixe de clamar a presença de Deus em tua vida. Ore, reze, espere, e você vai ver que no momento certo o milagre vai acontecer em tua vida. Ah, Deus está demorando, Deus não demora. Deus sabe a hora certa de derramar a bênção na tua casa. Deus sabe a hora certa de derramar o milagre na tua vida. Deus sabe a hora certa de tu receber a coroa da vitória. Portanto, permaneça firme, não desanima. Mesmo que venham os momentos de angústia e de dor, permaneça firme, porque Deus tem algo especial na tua vida. E no final você será vencedor. No final você vai pular e cantar o hino da vitória. Glórias a Deus! Então, meu amado, minha amada, por que desistir? Se Jesus é o caminho, sabe? Por que duvidar se Ele é a fortaleza, é a paz, é o Senhor, é a realeza? Entende? E saiba que em toda a tua história, Nossa Senhora sempre vai estar presente. Saiba que diante mesmo das dificuldades que você vive, a ponto de querer dizer, a nossa história, Nossa Senhora está ali perto de você, dizendo, não filho, eu te seguro pelos meus braços. Eu te cubro com o meu manto e eu te consolo. E Nossa Senhora nos pega e nos leva aos braços de Jesus. Então peçamos hoje
Peçamos hoje à Santíssima Virgem que, assim como ela fortalecia cada dia a fé de Santa Rita de Cássia, que essa mesma Nossa Senhora possa estar em nossas vidas, nos consolando, nos dando alegria, nos colocando a cada instante nos braços do Pai. Amém? Que história linda! Santa Rita de Cássia, rogai por nós. Santa Rita de Cássia, rogai por nós. Santa Rita de Cássia, rogai por nós. Deus te abençoe, os anjos te protejam. Salve Maria! Se torne inscrito no canal, dá um joinha pra gente, dá um like de gostei, ativa o sininho de notificações, escreve seus comentários, beleza? Escreve lá seus comentários, quero ver você, eu quero ler os seus comentários, amém! Olha só, tem novidade, aguarde, se torne inscrito no canal, me ajuda aí, gente, me ajuda, convida teus amigos, tuas amigas para se tornar inscritos no canal Soldado Católico, beleza? Já já a gente vai com mais novidade, fiquem com Deus!